Parece que estamos vivendo em um mundo à beira do abismo, não é mesmo? Seriam estes meros acasos da história ou algo mais profundo, algo que já foi previsto há muito tempo? É fascinante e até um pouco arrepiante abrir textos antigos e encontrar ecos do nosso presente. A Bíblia, por exemplo, em livros como Mateus capítulo 24 e Apocalipse, descreve um período de grande tribulação, marcado por sinais muito específicos. Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele descreve esses eventos não como o fim em si, mas como o princípio das dores de parto. Pense nisso. As dores de parto não começam com força total. Elas vêm em ondas, aumentando em frequência e intensidade, sinalizando que um novo nascimento está próximo. Quando olhamos para nossa realidade menos a escalada de conflitos, as pandemias, as crises climáticas, é impossível não traçar um paralelo. Será que estamos testemunhando essa intensificação dos sinais? Historiadores e teólogos, ao longo dos séculos, tentaram interpretar essas profecias, mas talvez nenhuma geração tenha visto uma convergência tão clara e global desses eventos como a nossa. Não parece uma descrição perfeita do que estamos testemunhando? Os paralelos entre essas profecias antigas e os eventos atuais são, no mínimo, impressionantes e nos fazem pensar. Você já parou para pensar no mundo ao nosso redor? Parece que a cada dia ligamos a TV ou abrimos a internet e somos bombardeados por notícias de rápidas mudanças. Geopolíticas, conflitos se intensificando em várias partes do globo e uma instabilidade econômica que afeta todos, do pequeno empresário às grandes nações. Além disso, a natureza parece estar gritando. Vemos desastres naturais e anomalias climáticas com uma frequência e intensidade que nos deixam assustados, como nunca antes visto. É fácil se sentir perdido e ansioso em meio a tanto caos. Mas e se eu te dissesse que muito do que estamos vivendo hoje já foi previsto há milhares de anos? Muitos de nós já ouvimos falar das profecias bíblicas, especialmente as que falam sobre o fim dos tempos. Textos como Mateus 24 e o livro do Apocalipse parecem ganhar vida diante dos nossos olhos. É uma crise complexa, exatamente o tipo de problema em escala global que as profecias parecem indicar. Outro sinal muito claro é o surgimento de falsos profetas e o aumento do engano. Nunca na história humana tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis à desinformação, às fake news, a teorias da conspiração e a líderes que prometem soluções fáceis para problemas complexos. A verdade se tornou relativa para muitos, e a confusão espiritual é imensa. As pessoas buscam respostas em todos os lugares, e muitos aproveitadores se levantam para oferecer um caminho que leva apenas a mais confusão e desespero. Isso, junto com uma crescente apatia espiritual, onde muitos simplesmente se tornam indiferentes às questões de fé, cria um ambiente perfeito para o engano prosperar. Diante de tudo isso, é natural sentir medo. O mundo parece estar à beira de um abismo, mas a mensagem central por trás desses sinais não é de desespero, e sim de alerta e esperança. É aqui que a perspectiva da fé muda tudo. A Bíblia afirma que, mesmo no meio do caos mais absoluto, Deus continua no controle. Nada disso o pega de surpresa. Na verdade, Ele nos avisou sobre esses tempos para que não fôssemos pegos de surpresa. Hoje, com toda a nossa tecnologia, a insegurança alimentar global é uma realidade cruel para milhões de pessoas. As cadeias de suprimentos, que antes pareciam tão robustas, se mostraram incrivelmente frágeis. Um conflito do outro lado do mundo pode impactar o preço do pão na sua mesa. Outro sinal claro é o aumento do engano. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil discernir a verdade. As pessoas estão perdendo a fé, não apenas em Deus, mas nas instituições e umas nas outras. Significa não ser enganado pelas falsas esperanças e ideologias do mundo. Mas a vigilância sem fé leva ao medo. A fé nos lembra que nosso destino final está seguro em Cristo. A preparação que Deus nos pede não é estocar comida e água, embora isso possa ser prudente,
mas sim uma preparação espiritual. Isso envolve aprofundar nosso relacionamento com Ele através da oração e do estudo da palavra. Significa fortalecer os laços com outros cristãos, pois a comunidade é essencial para nos mantermos firmes em tempos difíceis. É na igreja, com nossos irmãos e irmãs, que encontramos encorajamento, apoio e força mútua. E, talvez, o mais importante, significa compartilhar ativamente a esperança do Evangelho com um mundo que está perdido e com medo. Nossa missão não muda. Somos chamados a ser sal e luz, a apontar para a única esperança verdadeira que existe. Portanto, em vez de medo, vamos viver com uma esperança expectante, ansiosos pela vinda do nosso Salvador, mas trabalhando diligentemente enquanto esperamos. Vamos navegar por este futuro incerto, não com ansiedade, mas com a confiança inabalável de que Deus está no controle e que o melhor ainda está por vir. E claro, não podemos esquecer das doenças. A recente pandemia nos mostrou de forma dramática como o mundo está interconectado e como uma doença pode parar o planeta inteiro, cumprindo a profecia sobre pestes em vários lugares. Diante de um cenário tão sombrio, é natural sentir medo e perguntar: onde está Deus em meio a tudo isso? E essa é a parte mais importante e esperançosa da nossa conversa. A Bíblia nos garante que, apesar do caos aparente, Deus continua no controle. Nada disso o pega de surpresa. Pelo contrário, Ele está no comando soberano de todas as coisas. Esses sinais não têm como objetivo nos aterrorizar, mas sim nos despertar. São um chamado universal ao arrependimento, para que voltemos nosso coração para Ele. São um alerta, para que estejamos preparados. Cada crise é um lembrete do plano redentor de Deus. É um lembrete de que esta vida e este mundo não são o fim da história. Há uma promessa de restauração, de um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. A fidelidade de Deus é a nossa âncora firme em meio à tempestade. Então, como devemos viver à luz de tudo isso? A resposta não é construir um bunker e se isolar do mundo com medo. Pelo contrário, é um chamado para viver com vigilância e fé. Isso significa, na prática, buscar um discernimento espiritual mais profundo. Como? Fortalecendo nossa vida de oração, estudando a palavra de Deus, para não sermos enganados, e fundamentalmente vivendo em comunidade. Precisamos uns dos outros, para nos encorajar, para orar juntos e para nos mantermos firmes. Este é também um momento mais crucial para partilhar o Evangelho, a boa nova da esperança que temos em Cristo. Se acreditamos que esses sinais apontam para a volta de Jesus, nossa maior missão é garantir que o máximo de pessoas saiba do amor e do perdão que Ele oferece. Portanto, vamos substituir o medo pela esperança. Vamos viver cada dia com propósito, com os olhos fixos na eternidade, prontos e ansiosos, não pelo fim do mundo, mas pelo começo de tudo novo. Uma seca severa pode impactar os preços dos alimentos para milhões de pessoas. Isso não é mais teoria, é a nossa realidade. E quanto aos falsos profetas e ao engano, Jesus nos alertou que muitos viriam em seu nome, enganando a muitos. Em nossa era da informação, ou melhor, da desinformação, essa profecia ganha uma nova dimensão. Notícias falsas, teorias da conspiração, ideologias que prometem salvação, mas que nos afastam da verdade, se espalham como fogo. Vemos uma apatia espiritual crescente, onde as pessoas buscam respostas em todos os lugares, exceto na fonte da verdade. Mas é exatamente aqui que a nossa fé precisa ser o nosso leme. A Bíblia, ao mesmo tempo que nos alerta sobre esses tempos difíceis, nos oferece uma certeza inabalável. Deus continua no controle. Nada disso pega de surpresa. Cada evento, por mais caótico que pareça, está dentro do seu plano soberano. Portanto, ao olharmos para o futuro, não precisamos ser dominados pelo medo. Podemos ter uma esperança expectante. Podemos viver cada dia com a consciência da eternidade,
fazendo a diferença aqui e agora, sendo luz em meio à escuridão. Os sinais estão aí, não para nos paralisar, mas para nos impulsionar a viver uma vida de fé. Na comunidade, que nos fortalecemos, encorajamos uns aos outros e mantemos a chama da esperança acesa. Não fomos feitos para enfrentar essas batalhas sozinhos. E por fim, este é o momento mais crucial para compartilhar o Evangelho. Se realmente acreditamos que Jesus é a única esperança para este mundo perdido, como podemos ficar em silêncio? Nossa missão é ser luz na escuridão, oferecendo a mesma esperança que nos sustenta. Portanto, vamos viver não com medo, mas com uma esperança expectante, com os olhos fixos na eternidade, sabendo que o nosso Redentor vive e que em breve Ele voltará. Que nossa vida seja um testemunho vibrante dessa verdade. Obrigado por assistir. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Fique firme na fé e até a próxima.